voltar lá no começo. Bom, então, eu me chamo Paula Manoeira, eu vou falar sobre a microfisioterapia e seus benefícios para crianças. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o nome e toda a sua origem, não é? Microfisioterapia, ela tem origem grega, onde micro significa pequeno, kinese movimento e terapia tratamento. Então, no sentido literal da sua palavra, são tratamentos por pequenos movimentos. A microfisioterapia, seu primeiro estudo foi lá em 82, durante uma experiência no hospital francês com o Dr. Kerlon, né, após um trabalho com colonopatias crônicas, com 612 pacientes, um duplo cego, tivemos resultados positivos para 74% dos pacientes. Esse estudo ele foi publicado em seu primeiro livro, como o primeiro tratado de microfisioterapia. Todo o seu histórico, tudo se iniciou com dois fisioterapeutas, chamados Patrice Benini e Daniel Grosjean, não é? Eles têm graduação em fisioterapia e 6 anos de medicina osteopática. Lá na Europa, né, a osteopatia, ela não é somente uma especialização da fisioterapia, mas ele é uma medicina, um estudo totalmente à parte. E eles iniciaram suas experiências sobre uma esfera muscular embasada na embriologia. O Patrice Benini, ele teve uma filha que ela fraturou, ela teve uma lesão, e por mais que eles corrigiam essa lesão, né, essa informação com a osteopatia, a passado um tempo, essa lesão, ela totalmente voltava. Então, é aí que eles começaram este estudo com a base na embriologia. A base da microfisioterapia, não tem como falar dela se nós não falarmos da embriologia. Então, a embriologia, a filogênese e a ontogênese. Essa é toda a base, todo o nosso suporte para poder tratar e entender o paciente sem poder entender ela. Então, o objetivo da microfisioterapia são por meio de toques manuais, suaves e específicos. Ela tem o objetivo de desencadear um sistema natural de recuperação dos desequilíbrios e disfunções do corpo, fazendo com que os sintomas regridam na medida do tempo e progredindo para o bem-estar do paciente. Como eu disse a princípio, não tem como de falar da microfisioterapia sem falar da embriologia. Então, nós começamos lá no primeiro dia de fecundação, não é? Então, quando tem a fecundação do óvulo com o espermatozoide, né, nós temos uma célula unipotente. Todas as potencialidades e capacidades, elas estão nessa célula. A partir do segundo, terceiro dia, nós começamos com algumas divisões celulares, né? E aí elas começam a desenvolver as suas pluripotencialidades, né? Tem o movimento da trompa durante, né, esses 3, 4 dias, na primeira semana, e toda a sua divisão celular. Ela tem a migração, e aí começam as suas especializações. Aqui. A partir da segunda semana, começam os estágios de desenvolvimento e dessas células especializadas. Então, na microfisioterapia, nós respeitamos muito toda a hierarquia de surgimento. Então, lá na primeira semana, nós temos a gametogênese, não é? Toda a memória que vem com os gametas, né, feminino e masculinos, eles estão nessa primeira semana. 75% do citoplasma mitocondrial maternal, ele é presente neste momento. Os outros 25% são paternos. Só que no decorrer, chegando por volta da segunda semana, esse citoplasma materno, mitocondrial, ele inibe todas as enzimas paternais. E aí a gente começa todo o seu desenvolvimento. Então, na embriologia clássica, falam que o ectoblasto e o endoblasto, eles surgem simultaneamente. Só que para a microfisioterapia, devido a essa ordem hierárquica, primeiro surge o endoblasto e depois, logo em seguida, o ecto, onde tem a função do endoblasto de fazer a nossa proteção e o ectoblasto de fazer essa comunicação.
Posteriormente, quando eles se especializam, né, o ectoblasto ele dá origem à nossa epiderme, o nosso sistema nervoso central, só que por essa função primordial, né, primária, na verdade, do ecto de comunicação, ele também tem as suas fibras de origem ao nosso intestino, né, conhecido como intestino primitivo. E o endoblasto, por fazer essa proteção, ele dá origem às nossas mucosas. Por volta da terceira ou quarta semana, nós temos o desenvolvimento e o surgimento, né, depois da dobra do disco embrionário, do disco, perdão, nós temos o surgimento das células musculares, que é o mesoblasto, não é? É uma invaginação que é aí, que a partir daí, que nós vamos ter todo a surgimento dos mapas da microfisioterapia, não é? No formação do tecido 8, que é conhecida, os músculos, ossos, que é formada nessa fase da terceira ou quarta semana, nós vamos ter o desenvolvimento do mesoblasto lateral, que dá origem a todo o tecido, né, a musculatura lisa e estriada involuntária e dos apêndices, e o mesoblasto paraxial, que dá origem a toda a musculatura nossa de sustentação, geralmente está em torno da coluna. Então, aqui é um exemplozinho de como fica a nossa formação a partir aí da quarta semana, onde já tem todo o movimento do mesoblasto paraxial, em torno da coluna, né, em torno do canal neural, o mesoblasto lateral, formando a musculatura involuntária no meio, liberando os apêndices para a musculatura voluntária. E aí o endoblasto, que vai dar origem às mucosas em verde, e o ecto contornando, fazendo toda a nossa epiderme. Na segunda figura aqui, nós temos o surgimento, então, na microfisioterapia, dos 30 níveis de estágios corporais, onde nós dividimos entre mesoblasto lateral e o mesoblasto paraxial, e os órgãos e esfíncteres e arcos, nesse todo este desenvolvimento. Então, no total, são 30 estágios, mais a entrada, que nós chamamos de arco nasal, e as vias de saída, que são as bandeletas terminais, totalizando em 32 níveis. Aqui é um exemplo do mapa que nós seguimos, onde, né, nós temos sempre sendo sempre divididos por uma linha mediana, anterior, posterior e laterais, aonde de cada lado nós temos as nossas vias de entrada, né? Por isso que a embriologia ela é muito importante. Através dessa hierarquia, nós conseguimos identificar e trabalhar com os toques o tecido 2, que é o nosso tecido primário, que é onde está as nossas informações de terreno, corporal, líquido, o tecido 4, que é o endoblasto, o tecido 6, que é o ecto, e por último, o meso, né, o tecido muscular. Então, tanto anterior, lado direito, lado esquerdo, posterior direito e posterior esquerdo. Aqui é um exemplo de um mapa de onde nós trabalhamos as musculaturas, né? Os músculos segundo suas vias derivadas do mesolateral, as suas zonas de charneira, e onde nós estimulamos para poder fazer essa correção. Então, cada músculo, ele tem ligação com um órgão, com uma zona de charneira, uma sua estimulação. E não falando somente da embriologia, mas a gente precisa entender toda a evolução das espécies, não é? E aí o que os criadores, que a micro fala, é que nós passamos por todos os estágios de evolução, né, até chegar ao ser mais desenvolvido, né, que de modo são seres humanos. Então nós passamos por fases de células, não é? Unicelulares, pluricelulares e até o desenvolvimento do neocórtex. Então, eles falam que nós precisamos passar por todos esses estágios até chegar às nossas potencialidades.
Nós temos muito que desenvolver ainda, não é? Não estamos na nossa fase de evolução final, mas nós temos muito que aprender e desenvolver para poder tirar o nosso máximo. E a ontogênese, ela procura trabalhar todo esse campo de memória, mas porque nós temos este campo de memória vindo dos nossos gametas, mas antes mesmo do terreno de pai e mãe. A ontogênese, ela vai trabalhar toda essa memória, essa informação em relação ao tempo nosso, em relação a tudo que já aconteceu, as nossas memórias e fragilidades, cruzando com o tempo em relação às nossas perspectivas e trabalhos com o futuro. Bom, falando um pouco sobre a base de atuação da micro, digamos assim, que o nosso corpo, ele é um organismo vivo e é concebido para se adaptar, se defender e se autocorrigir em todos os casos. Agressões físicas, emocionais, tóxicas, virais ao ambiente. Nós temos toda essa capacidade, não é? Lá na organogênese, na nossa primeira semana, na embriologia, nós desenvolvemos toda essa capacidade de poder fazer por si, que muitas vezes é esquecido atualmente, que o nosso organismo eles tem todas essas potencialidades. Porém, quando uma agressão ela ultrapassa o seu limiar de defesa do organismo e a vitalidade do tecido ela é alterada, ocorre assim a memorização de um trauma. Na microfisioterapia, esse local de memorização de trauma é conhecido como cicatriz patogênica, podendo iniciar uma fragilidade no tecido atingido ou em outros tecidos devido a toda a sua organização e estruturação. A microfisioterapia ela vai investigar através de técnicas de micropalpações específicas traços deixados por essas agressões nos diferentes tecidos do organismo e procurar estimular a recuperação natural dos desequilíbrios e disfunções, fazendo com que os sintomas regridam à medida do tempo. Então, ela passa a ser uma técnica manual de diagnóstico e terapêutica, que consiste em investigar marcas e eventos não eliminados pelo organismo, que são prováveis causas de disfunções e dos sintomas. Ela é diagnóstica, nós trabalhamos com diagnóstico fisioterapêutico, não é? Onde a gente identifica onde tem as fragilidades nos tecidos. Não relaciona com diagnóstico médico, não é? A microfisioterapia, ela é uma técnica complementar. Não é correto dizer que ela é uma alternativa, não é um ou o outro. Mas nós procuramos sempre visualizar o corpo da pessoa, o ser humano, como um ser único. Então, que tudo se completa. Nós não somos somente físico, músculo, vou olhar somente a disfunção, a epicondilite ou o ligamento dele. Mas nós temos que olhar este ser como um ser único, onde ele tem as suas emoções, onde ele tenha toda a sua memória, o seu histórico de vida e todas as suas expectativas relacionadas ao futuro, não é? Então, fala que nós somos uma tríade, né, de corpo, mente e a parte espiritual dessa pessoa, a sua crença, né, a sua religião, né, mas o seu eu aí dentro. Nós temos a base da micro, né, a embriologia, a filogênese e a ontogênese, e aí nós temos os nossos galhos, né, o que nos norteiam. Nós vamos trabalhar com a microfisioterapia através da sua autorregulação, o autoequilíbrio, a capacidade do corpo fazer por ele, a cicatriz patológica, né, que é a etiologia, que é a memória que levou ao surgimento de toda essa ramificação de sintomas, a sua correção homeopática e a micropalpação. Falando um pouco sobre a micropalpação, que é o grande diferencial e o que nos tira da fisioterapia um pouco clássica, não é? Aquela que a gente vai procurar
apertar e sentir bem forte o músculo. Como lá na nossa embriologia, né, a nossa pele ela tem origem lá no sistema nervoso. Então, de diferentes palpações, diferentes toques, e seguindo toda a orientação, nós vamos conseguir ter acesso a todo o nível celular de todas as camadas, né, do endoblasto, ecto, meso e o seu terreno. Então, através desse toque sutil da micropalpação, nós conseguimos trabalhar isso. Né? A medicina do toque sutil é uma medicina que tem crescido muito. Né? A base da nossa epiderme, nós temos células, por exemplo, as células de Merkel, que elas funcionam como se fossem antenas, captando todas as informações do ambiente. E essas informações que ela captam, elas vão trabalhar diretamente na liberação de serotonina, dopamina, o cortisol também, certo? Então, por isso a importância na microfisioterapia de se trabalhar com um toque sutil, um toque leve, doce, sem agredir o paciente, mas para poder fazer o papel de reinformação. Estudos mostram, então, que um conjunto de células são animadas por oscilação e movimentos visíveis ao microscópio. Esses tecidos se movimentam com um ritmo vital, que varia de acordo com sua origem embriológica. Então, cada tecido ele vai ter um tempo total no seu ciclo de correção. Então, por exemplo, o endoderme ele tem um ciclo de 1 minuto, né? 30 segundos para fazer 30 segundos a parte e 1 minuto para fazer o seu ciclo total. A ectoderme ele tem um ciclo mais curto, são de 30 segundos no total, e o de mesoderme, né, o nosso tecido muscular, de 12 segundos, né, ele tem uma correção em 6, para fazer todo esse ciclo total. Então, dependendo do tecido que nós estamos trabalhando, nós temos que aguardar este tempo de correção. Como eu disse, nós temos que ter um toque sutil, né, para poder o nosso corpo ele reconhecer essa fragilidade, essa memória, aguardar o tempo de reinformação para poder liberar essa musculatura, ou poder liberar essa informação que está no sistema nervoso, ou na mucosa, ou até mesmo no nosso terreno. Então, aqui há uma força que nós temos que mandar e emanar aos nossos pacientes, e o importante é sempre as nossas duas mãos estarem em movimento, não é? O que importa na microfisioterapia, não necessariamente, muitas vezes, é onde a mão está, mas o que passa entre elas, para podermos fazer a liberação do sintoma do paciente. Bom, falando então um pouco mais da autorregulação, da cicatriz patogênica, a microfisioterapia, né, e a ação do toque. Então, essa força que nós, né, esse movimento que nós colocamos, elas são chamadas de forças piezoelétricas, né? É uma carga emitida cada vez que um peptídeo se liga a um receptor celular. Então, aglomerados de receptores imersos na membrana celular bombeiam íons para dentro e para fora das células, criando um fluxo eletrônico que ocorre pela matriz, como uma onda, vibrando receptores onde é armazenada a memória com carga emotiva, muitas vezes. Então, nós somos um ser... Nós somos nós somos um ser interno, não é? Dentro de nós, ele manifesta um equilíbrio perfeito. É só que o nosso ambiente externo, ele está muito envolvido e relacionado para a manutenção deste equilíbrio interno, não é? Então, o ambiente, seres vivos, temperaturas, tudo isso colaboram para o nosso equilíbrio interno. Temperatura, radiações químicas, conflitos físicos, conflitos emocionais, químicos,
tudo isso vão influenciar na nossa variabilidade deste equilíbrio nosso interno. Um exemplo por tudo que nós estamos passando agora, não é? Essa onda, né, o pânico instalado também em relação ao coronavírus, ao Covid-19, que a gente sempre procura orientar o paciente, né? Mantenha um estado de saúde pleno, né? Mantenha o seu meio interno forte, para que você possa ter forças para poder trabalhar e o seu corpo ele poder fazer por si mediante todos esses estímulos externos que estão nos bombardeando neste momento. Porém, se o nosso organismo ele não lida muito bem com essa agressão forte do meio externo, ou que esse conflito ele tem uma massa muito grande, ou que ele se repete várias vezes, vai se criando uma lesão, né? Então, este local aqui de lesão é onde nós chamamos de cicatriz patogênica, que é a etiologia. E a partir dessa etiologia, ele pode manifestar vários sintomas, né? Que é a patologia, pela qual o paciente nos procura muitas vezes, né? Onde o seu meio interno ele foi todo desestruturado. Então, é como quando a gente manda uma pedra em um lago, né? Ela vai ecoar em vários locais, né? E às vezes pode bater em uma árvore, em um barranco, né? E aí vai manifestando os sintomas. A microfisioterapia, ela vai procurar trabalhar aqui nessa cicatriz patogênica, que é onde é a primeira informação dele, por onde tudo começou. É aí que nós precisamos reinformar o paciente, através de um toque sutil, um toque leve, aguardando a sua resposta do organismo. Então, ela procura trabalhar, né, como as bases também da homeopatia, né, a correção pelo semelhante, bem no local de agressão, da primeira agressão, e aguardar o seu retorno, aquele tempo que nós estudamos na embriologia, né, de 30, 1 minuto, 6 segundos, que é a correção homeocausal, representada aqui. Então, nós temos um conflito, a agressão, a etiologia, e quando nós corrigimos esta etiologia, o seu meio interno ele volta a este equilíbrio. Então, a representação de uma patologia, manifestação do sintoma. Fazemos a correção na etiologia, lá no começo, onde tudo surgiu, e se corrigiu na porta de entrada, consequentemente, você não tem mais patologia, porque não tem mais agressão, o seu corpo ele não precisa mais se autodefender e ficar totalmente estimulado. E tudo volta ao equilíbrio. Bom, falando um pouco desse sistema de memória do nosso organismo, né, nós somos os seres nosso sistema de memória é singularmente humano, né? Informações do passado para a construção do futuro são tão importantes quanto a linguagem. Descobertas recentes nos mostram que a memória não fica armazenada apenas no cérebro, não é como antigamente acreditava-se, mas sim em um corpo todo, como se fosse uma rede psicossomática que se estende por todos os sistemas do organismo, né? Sistema nervoso central, nervos, gânglias, vias de condução dos órgãos internos e pele. Uma ciência nova que é a psiconeuroimunologia. É muito importante para a gente poder entender toda essa informação, toda essa memória, né? Então, o significado que o paciente atribui à sua própria experiência de doença tem muito a ver com a sua história pregressa e as suas esperanças pessoais para o futuro. Ignorar isso ao cuidar de um paciente é desconsiderar toda a sua individualidade
e pôr em risco a cooperação necessária do paciente para atingir as metas estabelecidas para o trabalho, não maximizar os efeitos positivos da sua mente. É onde nós precisamos olhar o paciente, a pessoa, como um indivíduo único, né? Ele tem as suas memórias, ele tem as suas experiências de vida. Eu falo sempre assim, se a gente for pegar gêmeos, né, idênticos, univitelinos, cada um ele vai ter uma percepção, cada um vai ter uma memória, uma história de vida. Por mais que eles passaram pelas mesmas situações, todos juntos, mas cada um é único, não é? Cada ser ele é único. Então a gente tem que respeitar muito isso, independente da profissão, independente do que exercer. Mas cada um tem a sua individualidade. E quando a gente passa a olhar o ser humano, né, a partir da sua experiência única, a partir da sua visão interna, né, e respeitar essa cultura dele, eu acho que tudo melhora, né? Ele não é apenas um número, ou somente mais uma gastrite, ou somente mais um entorse de tornozelo. Ele tem toda a sua memória por trás disso, né? Toda a sua individualidade. E nós temos o nosso cérebro emocional, né? Onde geralmente é muito mais eficaz usar métodos que agem via corpo e que influenciam diretamente neste cérebro, do que usar abordagens que dependem totalmente de uma linguagem e do raciocínio, a qual o cérebro emocional ele não é tão receptivo. É uma afirmação que a física quântica diz que estamos conectados a um nível muito mais profundo da nossa realidade, né? Somos nós somos únicos, né? O corpo tem memórias e parece armazenar todas essas informações de modo holográfico. Por isso que a microfisioterapia, ela utiliza diversos mapas durante os atendimentos. Então, devido a essa psiconeuroimunologia, né, ela nos ofereceu um grande entendimento da interação do corpo e da mente. Então, falando sobre crianças, né, que eu vim falar para vocês hoje, né, que crianças, eles sofrem por conflitos como adultos, né, só que através de uma percepção de criança. Né, eles não conseguem expressar verbalmente, e nem adultos, muitas vezes nós conseguimos, o quanto determinadas situações podem ser estressantes. Então, uma mudança de casa, a chegada de um irmão, um castigo talvez um pouco mais forte, ou que na percepção dele não era tão merecido, uma separação, não é? Mudanças em casa, conflitos ambientais em casa, isso abalam muito, né? Acabam formando cicatrizes que mudam a confiança, comunicação, aprendizagem, desenvolvimento, alimentação, né? Podem provocar sintomas físicos, como dores ou mau funcionamento de vísceras, emocionais e comportamentais também. Então, crianças têm também a sua frequência cerebral, né? Crianças na sua primeira infância, a sua frequência cerebral ela é muito baixa, onde ela vai aprender e desenvolver a partir do seu ambiente. São os instintos e tudo que é estimulado nela, né? Ela não nasce com seu neocórtex, uau, perfeito, mas ele vai aprender a desenvolver, né? Então, é um período muito delicado, onde ela absorve tudo, o ambiente e o que lhe é mostrado. Não tem discernimento do que é certo ou do que é errado. Então, aqui tem algumas pesquisas que reuni que foram tratadas com criança, né? São estudos de fora, são lá da Europa, porque a micro surgiu lá, e ela chegou aqui no Brasil, a microfisioterapia, em 2004, através do Instituto Salgado. Atualmente, eles estão com uma pasta no CNPq para regularizar, para ficar tudo certinho, desenvolvido como pesquisa, né, e ciência aqui no Brasil, mas ela já é considerada ciência e tudo regularizado lá fora, principalmente na Europa. Então, em 2002,
que eles trabalharam com crianças com dificuldades na comunicação. Tiveram resultado de 52% em média de melhoras. Em 2003, Calderara realizou uma pesquisa com recém-nascidos que sofriam de regurgitação, e a média foi uma melhora de 68%. Em 2004, a Emanuele trabalhou com crianças e adolescentes com enurese noturna. Há 2 semanas após, 46% dos pacientes apresentaram melhora. Em 2004 e 2005, Calderara realizou uma pesquisa com 274 crianças, com alterações variadas, sono, comportamento e digestão, obtendo um resultado de 58% a 94% de resultados positivos. Como essa pesquisa ela não foi muito afunilada, né, a gente teve um resultado bem grande. Toda essa ação da microfisioterapia, ela se permite a partir de uma reprogramação celular. Então, que significa excluir da memória das células padrões indesejáveis, através das técnicas terapêuticas, um toque sutil, trazendo além do reequilíbrio novas aptidões, que nos preservarão de futuras dificuldades, justamente porque deixamos de repetir o padrão de comportamento nocivo. Então, lá aquela memória celular, aquela etiologia, ela passa a não representar mais uma agressão, onde o organismo ele precisa estar em constante defesa, mas algo que já passou, já corrigiu, e o organismo ele pode ficar mais tranquilo e não estar sempre em defesa, né? Algo maravilhoso neste processo. Ao fazermos a reprogramação de antigos padrões inseridos na energia de nossas células, podemos inclusive superar doenças que até então ditas como incuráveis. É muito comum nas patologias autoimunes, né, que não tem lá sua origem certinha, né, dita como autoimune, mas que é o nosso próprio organismo que se defende. Então, que a gente tem um resultado assim muito legal, dermatites, alergias assim muitas vezes respiratórias, a fibromialgia. Então, nós temos resultados maravilhosos de encher os olhos. Então, pesquisadores provaram de maneira irrefutável que mente e corpo são um só, mostrando que as células do tronco migram da medula para o cérebro e se transformam em neurônios. Portanto, para fora da medula óssea, e não apreciam somente a coluna dorsal, e sim o cérebro, o córtex pré-frontal. Descobertas recentes apoiam a teoria de que as lembranças são armazenadas em todo o corpo, não somente no cérebro. As memórias que vivem a nível de receptores celulares em todo o sistema. Foi dito anteriormente sobre a neuropsicoimunologia. Então, a gente sempre procura seguir como princípios de que o corpo é uma unidade só, né? Mente, corpo e espírito. O corpo possui essa capacidade de autorregulação, de autocura e manutenção de saúde. A sua estrutura e função são interconectadas. Um depende do outro. Né? Nós não podemos olhar, como eu disse anteriormente, o ombro sendo só o ombro e esquecer de toda a sua estrutura que se interconectam. E esquecer da cultura do paciente, né? Do seu conceito e do seu princípio de saúde, de bem-estar. Né? O que é bem-estar para ele, o que é saudável para ele. O que é para ele, às vezes, é muito diferente do que é para mim. Nós temos uma base, mas é preciso respeitar essa unidade dele. O ser humano, ele não adoece em partes. Então, não é só um joelho, ou somente uma enxaqueca, ou somente a criança que está com enurese noturna, ou somente a alergia respiratória, a asma dela, né? A gente precisa analisar o todo dele, não somente um número, né? Não somente uma asma, não somente uma dor de barriga, e entre outros. Bom, aqui é uma representação muito, eu acho que fácil de podermos entender. Né? O nosso corpo físico é a ponta do iceberg, né? O que manifesta
aqui no físico é só a pontinha, né? O negócio é muito maior embaixo. Nós temos nosso corpo invisível, né, que são os nossos pensamentos, as emoções e vontades. É onde a microfisioterapia, medicinas energéticas, nós conseguimos trabalhar. Só que nós temos algo muito mais profundo, né, com a nossa alma, nossa consciência. São os padrões de auto-organização, atua na base e na causa do problema, né? A medicina quântica. E tudo que nos preenche, né? Que é a nossa essência, nosso poder de saúde ilimitada. Nós temos, né, toda a nossa capacidade de sobrevivência na natureza, né? Na nossa filogênese, nós passamos por isso, né? O nosso desenvolvimento para poder sobreviver, para poder tocar. Né? E a gente vê isso muito nos animais, né? Que sobrevivem na natureza. Então, eles precisam se defender, né? Não tem o desenvolvimento do nosso neocórtex, a capacidade de falar, de expressar e entender o que é perigo e o que não é perigo. Então, eles têm essa capacidade de se disfarçar em meio à natureza para poder sobreviver. Nós também temos essa capacidade de sobrevivência. Por isso, muitas vezes, que somato-emocional, né, nós desenvolvemos algumas doenças. Então, muitas vezes é muito mais confortável para o paciente estar em um quadro de situação não saudável, mas ele atrai, né, ele consegue ter uma visualização melhor, consegue mais atenção, consegue mais carinho, muito mais visitas, do que se ele está em um quadro perfeito de saúde. Bom, a sessão de microfisioterapia. Né? Em adultos, a gente fala assim, que você vai ficar, né, deitado em decúbito dorsal por 35, 45 minutos. Em crianças, nem tanto, né? Eles deitam, senta, levanta, brinca, então a gente acaba levando um tempinho a mais. Mas é maravilhoso atender criança. Né? A sessão ela dura um tempinho a mais, porque eles precisam se sentir confiantes, precisam se sentir tranquilos, né? Precisam se sentir acolhidos na sessão. Né? Eles precisam que essas célulazinhas deles de Merkel se sentem confiantes, se sentem protegidas. E aí é feito todo um trabalho. Então, não tem contraindicação quanto à idade de crianças. Pode vir aí com 2, 3 dias de vida até 70, 80 anos. Então, crianças, adolescentes, né? Início aí da adolescência dos 2 anos, né? Os 10, 12 anos, são fases de grandes mudanças. Né? E eles sofrem muito com o ambiente, como dito anteriormente. Não é a fase aí, a primeira infância. A gente tem uma frequência cerebral muito baixa, onde capta muito o ambiente. Conforme vai desenvolvendo, fechando alguns quadros, vai ficando cada vez mais forte, mas até a adolescência nós ainda temos uma frequência cerebral aí suscetível muito ao ambiente. Então, são as mais indicações variáveis, dores físicas, dores traumáticas, fobias, ansiedades, distúrbio de sono, aprendizagem, né? A introdução alimentar é um fator assim que tem sido muito procurado, onde não está conseguindo, e não existe uma contraindicação absoluta. Apenas casos de piores de sintomas, que às vezes acontecem, né, que agudiza, e aí espera-se a estabilização dos sintomas para poder intervir. Então, em quadros que são muito agudos, por exemplo, crises de asma, crises de epilepsia, quando está no momento, não é muito indicado porque pode ter um aumento maior do quadro. Mas depois que estabiliza, aí sim ele é muito legal. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A gente sempre precisa estar bem para atender o paciente. Poder separar os conflitos de casa, os conflitos externos e estar presente, né, com mente, com corpo e com alma presente para poder atender o paciente. Isso faz muita diferença
não somente olhar ele como um ser único, mas estar para ele neste momento. O grande erro da terapêutica moderna foi estudar a doença, sem se preocupar com o terreno em que ela evoluiu. Aqui são algumas referências que indicam a todos, que é o médico quântico, conexão mente, corpo e espírito, que é maravilhoso, a biologia da crença, a saúde integral, fisioterapia integrativa, o teste de Marshmallow, investigação da etiologia da microfisioterapia e comer para não morrer, que foram algumas das referências que eu utilizei para poder montar essa aula a vocês, e o site da microfisioterapia na França. Aqui são durante a formação com eles, não é? Patrícia Benini, Daniel Grosjean e com Emanuel Gorbel também. A gente trabalha a microfisioterapia em estimular, né, o seu corpo, né? É físico. E algumas das informações nós conseguimos retirar da leitura biológica, que é uma ciência maravilhosa, onde nós trabalhamos todas essas informações, o que a informação nos causa. Acho que é algo complementar e a parte maravilhoso também. E eu sou muito grata a vocês, a toda essa atenção e a oportunidade de estar aqui. Então, aqui fica o meu nome, o Instagram e o meu e-mail, para quando vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa posteriormente, quiser que eu mande o trabalho, mande artigos, eu estou à total disposição. Estou aberta a dúvidas. Caso alguém tenha uma dúvida, estou aqui para vocês. Minutinho. Muito obrigado, doutora Paula. Em nome de toda a direção da Liga Acadêmica de Medicina Integrativa aqui da UNILB, a gente agradece pela palestra. E vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida. Se o pessoal quiser abrir o microfone, pode perguntar. Podem ficar à vontade, pessoal. Eu agradeço. Eu peço desculpas se alguma coisa ficou incompleta, ficou meio chato, mas eu sou muito grata a vocês. Ai, agora que eu vi o chat aqui, gente, ó, olha. Obrigada, Jaqueline, obrigada, Eduardo, obrigada, Jéssica. Quando eu digo assim, uma questão assim particular que aconteceu comigo, né? Quando eu era, tinha uns 8 ou 9 anos, eu tive uma urticária terrível, terrível, terrível. E aí, na época que eu tive, não existia microfisioterapia, né? E aí a gente entrou com tratamento convencional. Então, eram vacinas, não sabia ao certo de onde que era a micro, e era tratamento com vacinas. Então, eu lembro que eu tomei vacinas durante uns 2 anos. Eram vacinas assim, toda semana, depois a cada 15 dias, enfim. Até que estabilizou. Mas quando eu terminei a faculdade, né, meus pais eram de uma cidade, eu saí para fora para estudar, e aí meus pais eram uma cidade muito pequena, e eu não queria voltar, né, no meu inconsciente. E aí chegou um momento que assim, pronto, e agora? Né, o que eu vou fazer? Sou adulta, tenho que me virar, não sou adulta, terminei a faculdade agora. E aí desencadeou tudo de novo. Urticárias, e aí o que aconteceu? Eu acordava muito inchada, né? Era aquelas placas que minha boca relava no nariz, o olho nem abria, as mãos ficavam enormes. E aí, durante a minha aula de pós-graduação, o professor viu, né? Eu chegava totalmente de um jeito e saía de outro. Aí ele falou assim: não, pera lá, fica aí, vamos ver o que dá para fazer. E aí ele me atendeu e no outro dia eu amanheci sem nada, zero. Aí eu disse assim, o que você fez? Que bruxaria é essa? E aí ele falou assim, olha,
vai fazer o tratamento de micro. Vai ser ótimo para você. E aí que eu fui fazer o tratamento, entendi o que estava acontecendo com o meu corpo, né? E aí comecei a tomar as soluções e as medidas precisas. E aí tudo estabilizou. Eu encantei com isso. Falei assim, o que aconteceu, né? Quero saber. E aí que comecei a minha formação. A formação, ela se dá por etapas. Então, eu comecei em 2013, né? Então, a gente faz a formação base, são 6 meses de treinamento para você poder dar continuidade aos outros módulos. Atualmente, nós trabalhamos com os módulos ABC, que é a base, né? E do P1 ao P9, onde nós, na micro, a gente trabalha por eixos, né? Então, é o seu surgimento, seus eixos de desenvolvimento e os de adaptação. Então, aí a gente eu consegui fazer toda a minha formação com os criadores. Então, muitas vezes eles vieram para cá para poder dar o curso e a gente aproveitava para fazer. Mas vale assim muito a pena, não somente em questão para você procurar uma patologia específica, mas para você sempre estar em harmonia e fortalecer o seu corpo, né? A gente trabalha muito na prevenção. O nosso organismo ele contém muitas fragilidades no tecido mucoso, né? No nosso endoderma, no ecto e no mesoblasto. Então, a gente não precisa esperar manifestar, no que a gente puder. A prevenção ela é muito mais barata do que o tratamento em si, né? Deixa eu ver aqui. A Vitória. Como é feita a microfisioterapia para o tratamento de traumas psicológicos? Vitória, depende muito da sua massa de conflito, tá? Como eu disse, a micro ela é um tratamento complementar. A gente não vai virar as costas e falar assim, vem aqui, não precisa de psiquiatra, você não precisa de psicólogo, você não precisa de uma nutrição, tá bom? Não, não, muito pelo contrário, né? Nós precisamos de braços, tudo que puder fazer para acolher o paciente e para poder olhar ele de maneira integral, melhor ainda. Traumas psicológicos, né? A gente entra lá naquelas memórias somatoemocionais. Os traumas psicológicos, eles estão manifestando toda uma gama de sintomas. Então, a gente vai trabalhar na cicatriz patogênica, né? E aí, para poder lidar com tudo isso, dependendo da massa do conflito do paciente, ele vai precisar, sim, de outros terapeutas, né? Mas a nossa base vai ser estimular o corpo dela para o paciente poder ter um alívio mediante todos esses sintomas que esses traumas psicológicos lhe causaram. Mas talvez para lidar com esse trauma em específico, aí já não é da nossa ossada. A gente precisa de outros profissionais para poder atender melhor este indivíduo. Bom, espero que eu tenha conseguido sanar a sua dúvida aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Estou à disposição. Aparentemente não, doutora. Gostaria novamente de agradecer em nome da Lame. Foi excepcional a aula de uma temática na qual particularmente eu não tinha muito conhecimento, mas adorei a aula. E você pode ver aqui no grupo do pessoal que também está assistindo. Muito obrigado. Eu agradeço, gente, muito obrigada por tudo, né? Agradeço essa oportunidade de estar falando por vocês, né? Para vocês, à distância, assim, sendo muito gratificante. E falar sobre a microfisioterapia é muito bom para mim. Então, eu estou à disposição de vocês, no que precisarem, no que tiverem dúvidas, no que tiverem de indicação, eu estou toda à disposição. Bom, muito obrigada a vocês, obrigada, né, à fisioterapia, a todos os criadores e que nos propuseram trazer e estar aqui agora. Muito obrigada, Paula. Ótimo dia. Para vocês também, tenham um ótimo dia, um maravilhoso final de semana, né, e feriado a todos vocês. Posso se encontrar mais vezes? Sim, sem dúvidas. Eu vou estar aqui à disposição para vocês. Tá joia? Então.
Obrigada, gente. Um bom dia. Obrigado, até a próxima, doutora. Bom dia. Pessoal, agora eu vou apresentar a nossa próxima palestrante. É a Marina Soares Remig. Ela é psicóloga clínica com ênfase em psicoterapia sexual e consultoria em saúde e educação em sexualidade, gênero e diversidade. Ela é fundadora da clínica Novo Horizonte Saúde Integrada, coordenadora da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual do CRP Subsede Triângulo, associada à Abrasex, membro da Cressex, especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP e em psicoterapia breve pelo Instituto Sede Sapientiae de São Paulo. Ela é cofundadora e psicóloga voluntária da ONG Laço Azul de Autismo em Uberaba. Hoje ela não pode estar presente ao vivo conosco, então o Renatinho vai passar a aula dela aqui no Meet pra gente, e qualquer dúvida vocês podem mandar no chat, que ela se disponibilizou a responder pra gente, e eu mando no grupo de vocês depois, tá bom? É isso, aproveitem, muito obrigada. Tudo certo aí, Renatinho, para transmitir a aula? Renatinho, se tiver tudo certo, pode dar o play. Então, eu estava rodando o vídeo, não apareceu nada? Para mim, não. Tava aparecendo sua tela do Meet. Eu acho que você colocou... Tava aparecendo sua janela do Google Meet. Porque eu vou tentar novamente aqui e me avisem se vai rodar. Tá bom. Agora tá certo, só que tá sem o áudio. Não escutava? Não escuta? Eduarda, o pessoal? Eu não escutei. Não. Oi? Não tô escutando nada daqui, não. Não, só, mas o vídeo roda. O vídeo rodou. Isso, o vídeo tá. Quando você começa a transmitir, lá nessa